Queridos irmãos e irmãs, a vida é breve, a eternidade é duradoura e para esta que nós rumamos. A nossa curta passagem sobre esta terra tem uma finalidade: conquistarmos a eternidade feliz. Acontece que algumas pessoas querem fazer dessa terra de exílio o seu paraíso, julgando encontrar na satisfação dos prazeres a resposta àquele anseio profundo da alma humana de felicidade. E é isto que a primeira leitura chama de vaidade, vão. É vão fazer daqui o paraíso, porque aqui nós ficamos pouco tempo, a nossa pátria é na eternidade. É vão em primeiro lugar, porque nada neste mundo é capaz de satisfazer plenamente a alma humana. A alma é espiritual, portanto os bens materiais não a satisfazem. Tampouco os bens passageiros, porque a alma é eterna. Por mais que alguém se dê a todos os prazeres, inclusive a revelia da vontade de Deus, seu coração estará sempre irrequieto, vazio. É o que dizia Santo Agostinho: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Então é vão procurar na satisfação dos sentidos, nos bens materiais, a resposta àquele anseio profundo de felicidade que nós carregamos. Mas é vão também por um outro motivo. Tudo aquilo que a gente se apega, a morte arranca com mão feroz. Vamos deixar tudo. Não vamos levar nada. Então é insano, é insensato, é vão fazer dessa terra um paraíso. Aqui é nosso exílio. Dizem que Alexandre Magno, grande conquistador, quando envelheceu, adoeceu e percebeu que não sairia da doença e morreria. Então ele lavrou um testamento, no qual ele pedia 3 coisas: que seu ataúde fosse levado pelos melhores médicos do reino, e que ao longo do cortejo, por onde passasse o cortejo, ao longo do caminho, por onde devia passar o cortejo, fossem expostos seus objetos de ouro, prata, pedras preciosas que ele conquistou nas suas batalhas. E por fim, que as suas mãos estivessem fora, abertas em direção ao chão. Então perguntaram: mas por que tão estranho pedido? Ele disse: quero que o meu povo aprenda o que eu estou aprendendo só agora. Os melhores médicos não puderam prolongar minha vida. Tudo quanto conquistei, estou deixando, estou levando nada. Mas o pior, estou indo com as mãos vazias. Então, não é só insensato, mas é louco fazer dessa terra o seu paraíso, quando aqui é uma passagem provisória, e descuidar da morada definitiva. Ser rico para si, como diz o Evangelho, e não rico diante de Deus, é louco. Não aconteça conosco. Não aconteça conosco. Então o que devemos fazer para sermos ricos diante de Deus?
que devemos fazer para preparar a nossa morada definitiva? Aí vem a segunda leitura, que diz o seguinte: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Vós morrestes, vossa vida está escondida com Cristo. O que quer dizer isso? Nós já tivemos uma ressurreição espiritual. A física será no final do mundo. Mas uma espiritual nós tivemos no dia do nosso batismo. Porque antes do batismo não possuíamos a graça. Tínhamos o pecado original, e se por acaso algum daqui dos senhores foi batizado em adulto, como adulto, tinha também os pecados pessoais. Pois bem, quando a água batismal lavou a fronte do catecúmeno, lhe foi infundido a graça santificante. É um dom espiritual, invisível, mas real, que embeleza, diviniza e santifica a nossa alma, nos fazendo filhos de Deus, templos do Espírito Santo, membros do corpo místico de Cristo, herdeiros do céu. Pois bem, essa graça, essa vida nova, que é uma participação na vida divina, é também o nosso passaporte para a morada definitiva, para o céu. Tanto que no nosso batismo, logo após a criança ter sido batizada, lhe é estendido uma toalha branca que simboliza a graça que ela recebeu, e lhe é dito: conserve esta graça até o dia em que compareceres diante do juiz, para que tu possas escutar: vem bendito do meu Pai para o reino que te foi preparado. Então a graça é nosso passaporte para a vida eterna. Então, nós devemos, se quisermos prepararmos uma morada definitiva, em primeiro lugar, conservar a graça, porque a podemos perder com o pecado mortal. Entendam, pecado mortal, não estou falando de pecados veniais, não estou falando daqueles pecados que nós corriqueiramente cometemos, por inadvertência, por fraqueza. Estou falando do pecado mortal. Pecado mortal, aquela desobediência consciente, voluntária, a um dos 10 mandamentos em matéria grave. É disso que eu estou falando. Chama-se mortal porque nos faz perder a vida da graça. Agora vejam bem, se eu quero preparar minha morada definitiva, primeira coisa é viver na graça. E sobretudo morrer na graça. Porque quem é que está no céu hoje em dia? Quem ao morrer possui a graça santificante. E quem é que está no inferno para sempre? Quem ao morrer estava no pecado mortal. Então uma coisa muito importante a pedir é a perseverança final. Isto é, quando a hora da morte chegar para nós, que nós estejamos na graça, guardando a fé e praticando a caridade. Então, por favor, repitam: Senhor Jesus, concedei-me viver na graça e, sobretudo, morrer na graça. Isto. Então, nós já tivemos uma ressurreição espiritual, quando nos foi infundida a graça. Mas acontece que, crescendo, quando chegou o uso da razão, quantos de nós, cedendo à tentação, falhamos, pisamos na bola e cometemos o pecado mortal? E aí? Bom, tem um outro sacramento que é um outro modo de ressurgir espiritualmente, que é o sacramento da penitência. Lá no confessionário, quantas vezes também nós ressurgimos espiritualmente? Então fica aqui também um empenho da nossa parte. Se cairmos no pecado mortal, minha gente, não durmamos com o pecado mortal, não sabemos a que momento, quando Deus nos vai chamar. Remediemos essa situação por um arrependimento sincero, então logo podendo a confissão.
que é uma ressurreição espiritual. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Agora, um segundo meio de preparar a vida definitiva. Além de viver e morrer na graça, é crescer na graça, praticando o bem. Buscar as coisas do alto. O que são as coisas do alto? As virtudes, a prática das virtudes. Porque, de fato, é a única coisa que a gente leva para a outra vida. O mérito do bem feito. Tudo que é material fica. Tudo fica. Mas o mérito do bem que eu pratiquei vai comigo. E vai ser o material com o qual será erguida a minha morada definitiva. Então não percamos tempo. Perdoemos. Reconciliemo-nos. Demos o perdão e peçamos o perdão. Compadeçamo-nos. Restituamos. Tenhamos tolerância, paciência, compreensão. Pratiquemos a bondade, a caridade. Enfim, façamos o bem. Isso que significa ser rico diante de Deus. Possuir na alma a graça. O que implica resistir às tentações, fugir às ocasiões, contrariar as paixões. E em segundo lugar, crescer na graça, pela prática da caridade, pela prática do amor fraterno. E agora, para terminar e confirmar essa doutrina aqui ensinada, vou lhes contar um fato, talvez conhecido de alguns aqui. Um fato histórico. Está narrado nos anais da Ordem dos Cartuchos. Na Idade Média, morreu um professor famoso da Sorbonne, em cujo funeral houve uma quantidade grande de pessoas a participar. E naquele tempo, durante as exéquias, se rezava os salmos e algumas orações da igreja. Uma delas perguntava assim, poeticamente: ó alma, dize qual foi a tua sorte. Claro, ninguém esperava a resposta disso. Era um recurso poético da oração. Mas naquele dia, para espanto geral, quando os cônegos cantaram esse verso, ó alma, dize qual foi a tua sorte, se ouviu do caixão, claro e límpido, o seguinte: diante do justo juízo de Deus, eu fui acusado. Foi um espanto geral. Todo mundo percebeu que a voz vinha do caixão. Aí interrompeu-se a oração. Os cônegos conversaram entre si na sacristia. E agora, continuamos ou não? Alguém disse, não, ele disse que foi acusado. Acusados todos seremos, diante do juízo de Deus. Então continuemos a oração. Dito e feito. Novamente, chega esse verso, diz, ó alma, qual foi a tua sorte? Aí ouviu-se novamente. Diante do justo juízo de Deus, eu fui acusado e julgado. Aí interrompeu-se o ofício. O povo assustado foi para casa, mas ele não disse ter sido condenado. Então amanhã nós damos continuidade. Apesar do susto, a curiosidade foi maior. No dia seguinte, a igreja estava superlotada. Catedral de Paris, superlotada. E aí quando chega essa famosa frase, diz, ó alma, qual foi a tua sorte? Aí então o defunto levantou-se e disse, diante do justo juízo de Deus, eu fui acusado, julgado e condenado. Aí então terminaram as exéquias, quer dizer, interromperam, tiraram aquele corpo da igreja, não foi sepultado no cemitério,
mas no monturo, e a alma deste homem está no inferno até hoje, e ficará para sempre, esperando a ressurreição do seu corpo no último dia, para ambos, corpo e alma, na unidade da pessoa, sofrer eternamente. Agora, por que esse homem está no inferno? Porque ele cometeu pecado mortal, não se confessou, não quis se confessar, não se arrependeu, por isso está no inferno. Então agora a conclusão da homilia: não sejamos loucos, não. Preparemos a nossa morada, vivendo na graça de Deus. Se cairmos no pecado mortal, confessemo-nos o quanto antes. Não durmamos com o pecado, não sabemos quando Deus nos vai chamar. E procuremos crescer na graça de Deus, praticando o bem. E Deus nos conceda morrer na sua graça, para que possamos escutar: vem, bendito do meu Pai, para o reino que te foi preparado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,